tempo atrás nós conhecemos a história de Darth Nihilus, que, como sabemos, foi um dos maiores Lord Sith que a galáxia teve o azar de conhecer, que afinal testemunhou em primeira mão o seu poder de destruição. Porém, ele não construiu seu reinado de terror sozinho. Ao lado do Lorde da Fome estava o Lorde da Dor, mais conhecido como Darth Sion, o Sith que se recusava a morrer e alcançava poderes inimagináveis através da dor e do sofrimento. Ele foi o segundo aprendiz de Darth Traya e junto com o Nihilus eles formaram o Triunvirato Sith, uma maligna aliança que causou pânico na galáxia milênios antes da Batalha de Yavin. Então vem comigo porque hoje você vai conhecer a história completa de Darth Sion, o Lorde da Dor. Bom, o homem que viria a ser conhecido como Darth Sion lutou em muitas guerras antes de sequer cogitar formar o Triunvirato Sith com Darth Nihilus e Darth Traya. Sion viveu na época das famosas velhas guerras Sith, onde uma série de conflitos entre os Sith e os Jedi se desencadearam um atrás do outro. Esse período turbulento começou em 3996 ABY, quando o aprendiz Jedi e agora Lorde Sombrio do Sith, Exarcan, iniciou sua campanha para derrubar os Jedi e a República, utilizando o seu Império Sith. Nesse período, Sion serviu nas fileiras de Exarcan, matando diversos Jedi durante a guerra e cada vez mais se convencendo de que havia encontrado um caminho para a imortalidade, já que toda vez que ele era derrotado ou ferido, ele não morria, sempre usando da sua dor, ódio, sofrimento e raiva para se levantar mais uma vez e derrotar seus oponentes. Com o tempo, Sion ficou cada vez mais suscetível à dor e praticamente se tornou imune a ela, e logo depois acabou descobrindo um ritual onde ele poderia preservar seu corpo em decomposição, aliado ao lado sombrio da força. Esse ritual lhe trazia uma dor gigantesca e o obrigava a se focar constantemente em sua raiva, além de seu corpo ficar cada vez mais apodrecido. Porém, aos olhos de Sion, esse preço era pequeno a se pagar em troca da imortalidade. No mesmo ano em que a guerra de Exarcan começou, ela terminou quando o Lord Sith foi derrotado pelos Jedi em seu quartel-general, a Lua Florestal de Yavin 4, onde ficavam os grandes templos Massassi criados pelo Lord Sith Nagasaddle, que milênios mais tarde seriam utilizados pela Aliança Rebelde contra o Império Galáctico. Apesar da derrota dos Sith, Sion conseguiu sobreviver à queda de Exarcan e seu império. 20 anos mais tarde, em 3976 ABY, os Mandalorianos começaram suas cruzadas, saqueando mundos pela orla exterior e espalhando sua influência por diversos cantos da galáxia, até que um poderoso cavaleiro Jedi chamado Revan, junto com seu melhor amigo Malak, juntaram uma legião de Jedi para lutar ao lado da República contra os Mandalorianos, diante da indiferença do Conselho Jedi, que preferiu não fazer nenhum movimento contra os avanços dos Mandalorianos. Revan e Malak e seus chamados revanchistas lideraram a República contra os filhos de Mandalore, com Revan tendo se tornado até comandante supremo das forças da República, liderando o exército dos mocinhos no conflito que ficou conhecido como as famosas Guerras Mandalorianas. Durante esse período, Sion se envolveu na guerra, porém de uma forma menor, para não chamar a atenção, já que os sobreviventes do Império Sith de Exarcan estavam escondidos. As Guerras Mandalorianas terminaram em 3960 ABY, com a terrível Batalha de Malachor IV, onde o gerador de massa sombria, criado pelo engenheiro da República, Baldur, foi ativado e deformou completamente a superfície do planeta, transformando-o em um mundo amaldiçoado e exterminando as forças da República e dos Mandalorianos que estavam lutando no planeta. Revan matou o Mandaloro Supremo em batalha e os Mandalorianos que restaram se renderam, e Revan e a República saíram vitoriosos do conflito, mesmo com amargas perdas. Porém, não houve muito tempo para descansos. Após o fim do conflito contra os Mandalorianos, Revan e Malak de repente sumiram ao irem rumo às regiões desconhecidas. Um ano depois, em 3959 ABY, Revan e Malak retornam das regiões desconhecidas, com o Império Sith inteiro sob o seu comando. Algo havia mudado nos heróis e campeões da República. Agora, eles eram Darth Revan e Darth Malak. Sion, mais uma vez, se alistou nas forças Sith, servindo a Revan e seus propósitos contra a República, no que ficou conhecida como a Guerra Civil Jedi. No conflito, Sion mais uma vez provou ser um ceifador Sith eficaz, lutando contra diversos Jedi e fazendo uma carnificina enquanto ficava cada vez mais forte através da sua dor e da sua raiva. 3 anos após o início do conflito, em 3956 ABY, Revan havia se redimido
e lutou contra seu ex-melhor amigo Malak e seu próprio Império Sith, conseguindo derrotá-los e tornando-se mais uma vez o herói da República ao salvar a galáxia, encerrando a Guerra Civil Jedi. Sion ficou chocado com a redenção de Revan e o considerou fraco por sucumbir aos dogmas Jedi novamente. Após Revan derrotar Malak, os Sith começaram a se voltar uns contra os outros para tomar controle do que restou do Império Sith de Revan e Malak. Sion estava na Academia Sith de Korriban, enquanto toda essa revolta interna ocorria, observando os Sith destruírem a si mesmos. Porém, mais uma vez, o Lorde da Dor sobreviveu a outra grande guerra que assolou a galáxia. Uma Lady Sith estava entre aqueles que estavam tentando tomar o poder para si. Seu nome era Kreia, a antiga mestre Jedi de Revan, que agora era conhecida como Darth Traya, a Senhora da Traição. Ela se tornou mestre de Sion, prometendo que o ajudaria em seus ensinamentos de dor e sofrimento, e além de Sion, ela adotou outro homem como seu aprendiz, um homem que sentia uma fome incontrolável através da força por conta do gerador de massa sombria da Batalha de Malachor IV. Seu nome era Darth Nihilus, o Lorde da Fome. Juntos, eles formaram o perigoso Triunvirato Sith e emergiram como a mais poderosa das facções Sith que restaram. Seus objetivos eram destruir a Ordem Jedi de uma vez por todas e retomar o poder para os Sith, e assim eles iniciaram a Guerra Civil Sith. Porém, após um tempo com Traya os liderando e os ensinando, Sion e Nihilus ficaram cansados de sua mestre e decidiram traí-la e exilá-la. Os dois Lords Sith então formaram uma emboscada para ela no coração da Academia Traios em Malachor IV, o quartel-general do Triunvirato. Sion a espancou brutalmente e eles a tiraram do comando, agora liderando as fileiras Sith que serviam a eles. Logo depois que eles expulsaram Traya do comando, Nihilus cometeu o primeiro expurgo Jedi, quando sugou a energia vital do planeta Katar, enquanto a Ordem Jedi estava toda lá. Enquanto isso, Sion continuou caçando Jedi sobreviventes pela galáxia como um executor pessoal para Nihilus. A República estava fraca devido a tantas guerras que ocorreram em um curto período de tempo. Os Jedi estavam quase extintos e os planos deles estavam se concretizando, porém eles foram ameaçados com a volta de uma poderosa Jedi. Seu nome era Mitra Surik. Ela havia sido aprendiz de Revan e lutou como uma general Jedi e revanchista nas guerras mandalorianas. Foi ela quem deu a ordem para ativar o gerador de massa sombria em Malachor IV, que foi responsável pelas sequelas terríveis que assolavam Nihilus, dando a ele a sua insaciável fome. Após as guerras mandalorianas, Mitra foi expulsa da Ordem Jedi pelo Conselho por conta de ter se rebelado contra eles e lutado contra os Mandalorianos. Após sua expulsão, ela vagou pelos confins do espaço e da orla exterior, ficando de fora dos eventos envolvendo Revan se tornando Sith e sua eventual redenção, que a privou de participar da Guerra Civil Jedi inteira e da queda da Ordem. Ela retornou à Galáxia Ampla e ficou conhecida como a Última Jedi, e logo Sion e Nihilus começaram a caçá-la incessantemente, sabendo do perigo que ela representava. Sion a rastreou até o mundo de mineração de Peragus II, porém Mitra foi salva por Traya, que havia voltado a ser Kreia e agora buscava derrubar seus antigos aprendizes. Ela salvou Mitra de Sion e acabou perdendo sua mão no processo quando Sion a cortou durante um combate com sua ex-mestra. Elas fugiram para Peragus, deixando Sion furioso por sua mestra estar se arriscando por alguém que ele considerava mais fraco que ele. Nesse momento, ele jurou que destruiria tudo que sua ex-mestra amava, incluindo Mitra. Mitra então reuniu uma tripulação de leais amigos e encarou a missão de reunir os antigos mestres do Conselho Jedi, Vrok Lamar, Zes-Kayel, Kavar e Lona Vash. Porém, Lona Vash havia sido capturada por Sion e aprisionada em Korriban. Quando Mitra foi ao seu resgate, ela encontrou a mestra Vash morta e lutou novamente contra Sion, mas decidiu fugir quando Kreia avisou que ela não estava pronta para essa batalha ainda. Com um certo respeito por Mitra Surik, Sion a deixou fugir, ordenando para seus assassinos Sith não irem atrás dela. E nesse momento, o Lorde da Dor começou a sentir um ódio tremendo, já que ele percebeu que sentia algo a mais que respeito por Mitra, um sentimento que seria a sua ruína. Ele começou a odiá-la por fazê-lo sentir tudo isso, logo depois que Kreia se voltou contra Mitra Surik para recuperar seu título de Darth Traya. Ao matar os antigos mestres do Conselho em Dantooine, Mitra derrotou Darth Nihilus na Batalha de Telos IV, a bordo da Revenger, a nave do Lorde da Fome. Ele pretendia sugar a energia de Telos, assim como fez Katar, porém Mitra o impediu e conseguiu derrotá-lo, cessando a vida de Darth Nihilus. Logo depois, Mitra foi até Malachor IV, onde tudo havia começado. Lá, Darth Traya recuperou o poder das forças do Triunvirato Sith na Academia
Atraios e forçou Sion a servi-la novamente, mesmo com ele querendo matá-la. Quando Mithra chegou a Malachor para derrotar Traia de uma vez por todas, ela acabou ficando cara a cara com Sion novamente, como em Korriban. Eles lutaram na Academia Atraios e Sion avisou que Traia iria dobrar a vontade de Mithra contra ela, assim como fez com ele. Eles lutaram por muito tempo e toda vez que Sion caía, ele se levantava, utilizando da pura força de seu ódio e de sua dor. Mithra tentou convencê-lo de que ele já havia sido derrotado, mas ele disse que se a vencesse, Traia iria completar seu treinamento e torná-lo seu verdadeiro e único aprendiz. Quando Sion caiu pela última vez, Mithra o fez enxergar que ele jamais ganharia o respeito de Traia, pois ele era totalmente dependente da força e da sua dor e do seu ódio. E Traia justamente queria separar a galáxia da força, por achá-la um poder abominável e maligno. Sion então percebeu que seu poder, que ele sempre pensou ser uma forma de imortalidade e invencibilidade, era na verdade uma fraqueza e uma dependência permanente à sua própria dor e ódio. Ele era um escravo de suas próprias emoções e de suas feridas, e ele percebeu isso. Sion disse que Mithra era a fraqueza de Traia tanto quanto era a dele. Com isso, o Lorde da Dor finalmente encontrou a paz e permitiu-se morrer, unindo-se à força. Logo após a morte de Darth Sion, Mithra Surik conseguiu derrotar Darth Traia de uma vez por todas, encerrando todo o ciclo de dor que havia se formado desde a Batalha de Malachor IV. Mithra e seus amigos deixaram o planeta amaldiçoado para trás, o explodindo, finalmente cessando a Guerra Civil Sith e trazendo a tão sonhada paz para a República e os Jedi depois de tanto tempo, permitindo que eles respirassem, juntassem os cacos e depois de tantas guerras se reconstruíssem de pouquinho em pouquinho. Darth Sion ficou conhecido como Lord Sith praticamente invencível. Matá-lo ou sequer derrotá-lo era uma tarefa praticamente impossível, já que ele sempre se reergueria cada vez mais forte através da dor e do puro ódio. Ele era um homem marcado, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Ele conseguiu o incrível feito de resistir a tantas grandes guerras históricas de forma consecutiva e ainda assim teve forças e poderes para continuar lutando, mesmo quando a situação virava contra si. Porém, no fim das contas, o Lorde da Dor percebeu que ele era nada mais nada menos do que apenas um escravo da força, mais especificamente do lado sombrio, em vez de ser o mestre dela e controlá-la. Ele finalmente conseguiu encontrar paz quando Mithra Surik o fez enxergar tudo isso. Porém, Sion sempre será lembrado como um Sith que quase exterminou a Ordem Jedi ao lado de Darth Nihilus e Darth Traia. E já que o assunto é esse, que tal desbravar a nossa playlist sobre o Sith? Ou então descobrir quem foi o primeiro Lord Sith da história? Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.